Oi, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do Lab Ritual. Eu me chamo Juliana e hoje a gente vai conversar sobre surfactantes naturais. Provavelmente tu já deve ter ouvido falar sobre eles, seja como surfactante ou seja como tensoativo, e hoje a gente vai entender por que eles têm diferentes nomes sendo a mesma coisa. No comparativo que eu fiz nesse vídeo aqui, eu falei sobre o Olivenil Monta 968 e também sobre o estearato de glicerila, e além de falar sobre as características de cada um deles, eu também fiz um comparativo entre eles, comparando textura, toque na pele, espalhabilidade e também maciez, elegendo o melhor na minha opinião. Se tu ainda não viu esse vídeo, te recomendo muito porque ele pode te ajudar a decidir qual vai ser o próximo emulsificante que tu vai comprar. Esses 3 emulsificantes naturais que eu comparei nesse vídeo, eles fazem parte da classe dos surfactantes e são apenas alguns dos tipos de surfactantes que existem. Hoje a gente vai conversar sobre todos os tipos que existem e quando tu pode usar cada um deles. Para começar, a gente vai entender a estrutura de um surfactante, porque é justamente essa estrutura que vai ser capaz de quebrar a tensão superficial entre 2 líquidos, como por exemplo a água e o óleo. E aí, quando tu escuta as pessoas chamarem os surfactantes de tensoativos, é justamente por essa capacidade que eles têm, de quebrar a tensão superficial entre 2 líquidos. Então, os dois se referem à mesma coisa. Os surfactantes, eles têm uma estrutura anfifílica, que é essa estrutura que vocês podem ver aqui do lado, onde a gente tem uma cabeça, que é a parte de cima, hidrofílica, ou seja, ela gosta muito de água e ela é polar, e uma cauda que é lipofílica, ou seja, ela gosta muito de óleo e ela é apolar. Sendo assim, aqui a gente tem uma estrutura que dentro de uma formulação vai ter uma parte que vai se ligar com a água e a outra parte que vai se ligar com o óleo. Quando a gente coloca os surfactantes dentro de uma formulação, eles vão formar as micelas, que são essas estruturas aqui do lado, e que elas podem se organizar de diferentes formas, mas esse é um assunto que a gente vai aprofundar mais no nosso curso de cosmetologia natural que a gente vai lançar nos próximos meses. Por agora, a gente precisa entender que eles têm essa parte da cabeça, da cauda e que eles formam as micelas. Entender que os surfactantes têm essa estrutura facilita todo o aprendizado sobre eles, e apesar deles terem todos essa mesma estrutura, eles vão se diferenciar pela carga que cada um tem. Essas cargas vão trazer diferentes propriedades e é muito importante que a gente saiba que os surfactantes, eles podem ser agentes de limpeza, podem ser emulsionantes, podem ser solubilizantes e também espumantes. E aí, dentro dos surfactantes, a gente vai ter 4 grupos diferentes: os surfactantes aniônicos, os surfactantes anfóteros, os surfactantes não iônicos e os surfactantes catiônicos. E aí eu sei que olhando assim a gente fica com um pouco de medo de todas essas definições, de todos esses nomes. Eu tive muito medo deles no início, mas à medida que a gente vai escutando várias vezes, que a gente vai formulando, que a gente vai criando formulações, a gente vai memorizando. Então é muito importante que tu não fique com medo, assiste esse vídeo com calma até o final, anota se tu puder, porque isso vai te ajudar a memorizar. E aí, para começar, a gente vai definir o que é cada um desses tipos de surfactantes. Bom, os surfactantes utilizados para limpeza, eles são os surfactantes aniônicos, anfóteros e não iônicos. Os surfactantes aniônicos, eles têm uma carga negativa, eles são detergentes, ou seja, eles limpam muito bem, mas eles têm um potencial muito mais irritativo que os outros, que a gente vai falar depois, por terem uma capacidade muito grande de penetrar na pele. E aí, um exemplo que a gente tem de um surfactante aniônico é o SCS, que é o coco-sulfato de sódio. Normalmente, para trazer mais suavidade à formulação, a gente coloca junto dos surfactantes aniônicos os surfactantes anfóteros. Os surfactantes anfóteros, eles podem ter uma carga negativa ou positiva, dependendo do pH da tua formulação, e eles também têm uma capacidade muito boa de limpeza e de espuma. E aí, em uma formulação, eles vão ser colocados juntos com os aniônicos justamente para diminuir esse potencial irritativo. Um exemplo muito comum de surfactante anfótero é o cocoamidopropilbetaína, que provavelmente vocês já ouviram falar. Confesso para vocês que eu nunca trabalhei com surfactante aniônico com esse intuito, de criar um produto de limpeza. Já trabalhei com surfactante aniônico, que é o estearato de glicerila, que a gente vai conversar depois, mas normalmente eu acabo usando os não iônicos e também os anfóteros, que é o caso do cocoamidopropilbetaína.
betaína. No nosso curso de cosmetologia natural, onde a gente te ensina a fazer um gel de limpeza, a gente usa um único surfactante, que é um surfactante não iônico, que é o lauril poliglucosídeo, ou também muito conhecido como Plantarem 1200. A gente já fez também alguns testes de produto de limpeza facial, que foi um Milk Cleanser, que eu não tenho aqui, mas vou colocar uma fotinho pra vocês, que é um produto de limpeza, e pra formulação dele eu coloquei tanto o não iônico, o Decil poliglucosídeo, quanto o anfótero cocomido propilbetaína. E aí o intuito, né, de unir esses dois é porque o Decil poliglucosídeo, ele tem um potencial irritativo muito pequeno, perto, por exemplo, de um aniônico, e aí eu coloquei junto dele, né, o cocoamido propilbetaína para trazer essa questão da espuma e para intensificar a limpeza desse produto. Então, para produtos de limpeza facial, como por exemplo esse Milk Cleanser, que é um demaquilante, ou então um shampoo, é bem interessante que tu faça essa combinação dos dois. E como eu tava falando agora para vocês, né, os surfactantes não iônicos, que é o caso do Decil poliglucosídeo, do lauril poliglucosídeo, eles são surfactantes que eles não têm carga. E aí esse é um dos motivos, né, deles não serem irritativos. Então eles são muito utilizados para formulações, por exemplo, infantis, produtos para bebê, mas apesar disso, né, eles têm um potencial de limpeza muito bom. Então, dois exemplos é o Decil poliglucosídeo e também o lauril poliglucosídeo. Então, se tu vai criar, por exemplo, um gel de limpeza, um shampoo ou então algum outro produto com o intuito de limpar, tu vai acabar escolhendo, né, um surfactante que pode ser anfótero, aniônico ou então não iônico. E aí, agora que a gente já falou dos surfactantes associados à limpeza, a gente vai falar dos surfactantes emulsificantes ou então emulsionantes. E para esse propósito, que está muito mais relacionado com uma ação sobreengordurante ou então com condicionamento da haste capilar, por exemplo, a gente também vai usar alguns surfactantes não iônicos, aniônicos e catiônicos. Quando a gente fala dessa propriedade sobreengordurante com o intuito de criar uma emulsão, a gente fala principalmente dos não iônicos para produtos faciais e corporais, como por exemplo o Olivein 1000 e também o Monta 968. E quando a gente fala de produtos capilares, né, como por exemplo uma máscara capilar, um condicionador ou um leave-in, a gente está falando de surfactantes catiônicos porque eles têm carga positiva. Os não iônicos, eles não têm nenhuma carga e os catiônicos têm carga positiva. Como por exemplo o Armocare e o Pro Condition 22. E nesse caso de tu criar produtos capilares e de tu usar um surfactante catiônico com carga positiva, tem uma relação direta com a nossa haste capilar. O nosso cabelo, o frizz do nosso cabelo, ele é carregado eletronegativamente. Então, quando tu vai lá e tu coloca um produto que tem uma carga positiva, tu diminui o frizz do teu cabelo, ajudando a selar a cutícula e deixar o cabelo muito mais bonito. Então, é por isso que para formulações capilares a gente prioriza os surfactantes catiônicos, porque se tu colocar ali um surfactante não iônico, tu não vai ter o mesmo resultado do que se tu usasse um surfactante catiônico. E aí, em formulações faciais, a gente tende a usar surfactantes não iônicos justamente por eles não terem carga e para evitar, né, qualquer tipo de irritação em contato com a pele. Então, a gente vai acabar priorizando o Olivein 1000 ou então o Monta 968, ou então alguns outros emulsificantes que a gente pode encontrar hoje no mercado. Como eu falei para vocês, para criar uma emulsão, para ter esse poder de sobreengorduramento, né, que é de trazer esse condicionamento, essa emoliência para nossa pele através desses produtos, a gente vai ter também, dentro da classe dos surfactantes, os surfactantes aniônicos, ou seja, que tem carga negativa, mas que produzem, né, emulsões muito boas, como por exemplo o estearato de glicerila. E aí esse ativo, que é um emulsionante natural, por ele ter essa carga negativa, ele pode gerar algum tipo de irritabilidade. Só que eu já usei ele por muito tempo nas minhas produções, eu nunca tive nenhum tipo de sensibilidade, mas a presença dessa carga, né, em uma pele mais sensível, muito mais reativa, pode sim gerar algum tipo de reação. E eu já usei o estearato de glicerila por muito tempo, até hoje eu não tive nenhum problema, inclusive na Ritual a gente usou por muito tempo, e sempre recebeu muitos feedbacks positivos em relação ao que ele entrega. Então é um toque mais sequinho na pele e também mais aveludado. Para fechar o nosso vídeo sobre surfactantes, se a gente quer criar, né, uma emulsão facial, corporal, a gente vai
vai priorizar os surfactantes não iônicos, podendo utilizar o estearato de glicerila também, que é um surfactante aniônico. E se a gente quer criar produtos capilares, a gente vai priorizar os surfactantes catiônicos. Se tu ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Eu tô pensando em fazer uma série de vídeos, cada vídeo um ativo, uma matéria-prima diferente. Se tu quer essa série, conta pra nós e também deixa aqui qual produto tu gostaria que estivesse nessa série. Espero que tu tenha gostado desse vídeo, que ele tenha esclarecido algumas dúvidas que tu tem em relação aos surfactantes naturais. Se tu gostou, deixa o teu like. Se tu não é inscrita, te inscreve no canal. E se o sininho ele não tá ativado, assina para que tu receba a notificação sempre que a gente postar um vídeo novo. Nos segue também no Lab Ritual, porque lá a gente tá todo dia conversando sobre cosmetologia natural com vocês. Um beijão e até o próximo vídeo.